trabalham exatamente no Muammar Gaddafi, Líbia, esse não vai ser só derrubado por ele não, esse é negado a mata mesmo, certo? Professor, e depois disso? Depois o movimento vai se espalhar para outros países, como no Iêmen, com Ali Abdullah Saleh, e chega finalmente a Síria, que a gente vai trabalhar agora, um cidadão chamado Bashar al-Assad. Professor, Bashar al-Assad, ele é um radical, ele é um militar, ele é um xiita, e dentre os xiitas nós temos um pequeno grupo, uma seita, chamada Seita dos Alauítas Xiitas. É esse grupo a quem pertence Bashar al-Assad. Aí você me pergunta, Fernandes, esse é o mapa da Síria, tudo bem? Como é que está o conflito? Essas áreas que os senhores estão vendo de vermelho são os representantes do exército rebelde, são sunitas que querem derrubar o presidente xiita alauíta Bashar al-Assad. Aí você me pergunta, Fernandes, mas peraí, os Estados Unidos são a favor ou são contra os sunitas? Os americanos são ou eram a favor exatamente desse grupo aqui, que é o grupo sunita. Os americanos chegaram a dar armas a esse grupo sunita para que eles derrubassem o presidente Bashar al-Assad. Professor, qual é o interesse americano em derrubar Bashar al-Assad? Olha o que eu disse, os xiitas são considerados ultra-radicais à cultura americana. Os xiitas não são muito bem quistos pelo governo americano, não são confiáveis aos olhos americanos. Está claro isso? Então qual é o interesse americano? Tirar um xiita alauíta do poder. Ano passado os americanos chegaram a sugerir à ONU uma intervenção militar para derrubar Bashar al-Assad. Chegaram a dizer que al-Assad estaria utilizando armas químicas de destruição em massa contra uma população civil. Lembra disso? Professor, será que a prova do Enem pode cair aí, cobrar sobre isso, cobrar isso? Com certeza. Lembremos, armas químicas, destruição em massa, Tratado de Genebra, é crime contra a humanidade. Então os americanos dizem, ó, você precisa intervir porque ali está tendo crime contra a humanidade. Pessoal, 2 países vão barrar os Estados Unidos. 2. Professor, quem que vai barrar o governo americano? Rússia e China. Professor, de que forma que a gente vai barrar o governo americano? Existe um conselho chamado G5 da ONU, que 5 países têm poder de veto e decisão sobre o conselho. Moçada, receberam várias apostilas, estou sabendo agora. Tem aluno que está com 6 apostilas na mão procurando uma por uma. É a apostila 6. Apostila 6. Parte de conflitos, geografia. Certo? Página 50. Acabei de ver. Certo? Então, página 50, apostila 6. Então, voltando ao raciocínio. Então, os americanos chegam e dizem, ONU, vamos intervir. Aí a Rússia disse, não, papaizinho, não é assim não. Aceito não. E o americano disse, mas ali está tendo massacre, genocídio. E a Rússia disse, mas al-Assad é meu aliado. A Síria compra minhas bombas. Agora tu quer intervir, Por que tu não vai intervir exatamente no Iraque, quando nos anos 80 tu vendeu armamento para eles? Na Síria não permito não. Então a Rússia vetou a ação americana contra exatamente a Síria. E a Síria continuou recebendo bombinha da Rússia. Aí o que o americano fez? Vou armar o grupo rebelde sunita para que al-Assad não massacre esses pobres homens. E armou. Professor, e aí? É esse mesmo grupo que o americano agora está desesperado, dizendo que vai varrer esse grupo do Iraque. Pessoal, o mundo do Oriente Médio, ele é um mundo muito instável para nós ocidentais. Professor, em quem confiarmos? Pessoal, a confiança é algo difícil. Vamos entender todo o Oriente Médio a partir de processo histórico. Você vai entender quando eu digo que o Oriente Médio não é confiável. Você está vendo aqui essa foto do Irã. Você sabe, Irã, ele era unha e carne com os Estados Unidos. Nos anos 40, um ditador iraniano chamado Shah Reza Pahlavi,
assume a presidência do Irã. E Estados Unidos e Irã eram amicíssimos, eram compadres. Americano vendia armas ao Irã em troca de um petróleo bem baratinho. Professor, e o Irã tem petróleo? Agora é só o quarto maior reserva do mundo. Aliás, a terceira maior reserva do mundo. Professor, então quer dizer que o americano financiou o Irã? Financiou. Os americanos não só financiaram o Irã, como apoiaram o desenvolvimento de um programa nuclear no Irã no início dos anos 50, com o presidente Harry Truman e Dwight Eisenhower dos Estados Unidos. Professor, não acredito não. Não são os americanos que estão boicotando agora o Irã porque desenvolveram um programa nuclear em 2005 com o presidente Mahmoud Ahmadinejad? É o mesmo americano que incentivou o grupo a desenvolver o programa nuclear e agora estão com medo. Percebe? Então os Estados Unidos e Irã eram muito amigos, amicíssimos. Professor, e o que é que aconteceu? Em 1979, um cidadão chamado Khomeini, um ayatollah. Professor, o que é o ayatollah? É exatamente o guia espiritual, o chefe religioso do grupo exatamente islâmico muçulmano. Do jeito que vocês falam aqui no Papa da Igreja Católica, lá se fala em ayatollahs. Está claro isso? Então esse cidadão chamado Ayatollah Khomeini, ele promove uma revolução dentro do Irã e derruba o governo de Shah Reza Pahlavi. Quando Shah Reza Pahlavi foi derrubado o governo, imediatamente Khomeini coloca os Estados Unidos como inimigos número 1 do povo iraniano. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então o americano que apoiava o Irã, agora tem um presidente derrubado e é colocado como inimigo do Irã? Isso. Há 35 anos atrás, Estados Unidos e Irã romperam diplomaticamente. Até hoje não se falam mais. Estão de mal. Professor, literalmente de mal. Chegando inclusive a agravar as relações em 2002, quando Bushinho, professor, por que você chama esse cidadão tão carinhosamente? Porque o pai dele era o Bushão, o primeiro presidente americano em 1989. Bushinho só assume em 2001, sucedendo exatamente Bill Clinton, mais conhecido como El Tarador na Casa Branca, certo? Então, quando você fala exatamente do Irã, o Irã era aliado do governo americano, mas agora o Irã ele é xiita radical, fundamentalista. Professor, pelo amor de Deus, o que é um grupo fundamentalista? Fala-se em fundamentalismo quando o Estado ele está sujeito ou subordinado às leis religiosas extremas de um país. Trocando em miúdos, funciona quase como um país teocrático, onde o chefe da igreja controla politicamente o Estado. Está claro isso? Então quem é que manda no país? É o ayatollah. Ele comanda o país como se fosse um Estado teocrático. Os ayatollahs são recebidos nesse país como um verdadeiro representante de Deus na terra. Eita, professor, quer dizer que agora o americano está lidando diretamente com Deus, com Allah. Eu digo, se o americano está brigando com Deus, com Allah, o americano é Satã. Na visão, claro, muçulmana. Certo? Fiz até a barba para nessa aula, porque o pessoal me chamava também de muçulmano. Certo? Tinha gente que tinha medo de ficar comigo quando eu ia dessas aulas numa luz apagada. Eu já me precavi e fiz a barba. Fernandes, quer dizer então que, peraí, o Irã está bem aqui, ele agora é muçulmano, xiita, radical, fundamentalista, inimigo dos Estados Unidos. Mas o Irã está cheio de bomba, não está não, Fernandes? Está. Porque os americanos por 30 anos venderam bomba para o Irã. Então eles estão assim, preparados para fazer um São João sempre legal. Certo? E vizinho ao Irã, quem é, Fernandes? É o tal de Iraque. Bichinho, o Iraque, vem aí no cantinho, coitadinho. Tio, e quem é que comanda o Iraque? O Iraque era comandado pelo tio Hussein. Tio, quem é tio Hussein? Tio do meu primo Saddam. Saddam Hussein, pessoal, era um baita advogado, um grande homem, que foi inclusive premiado por quase erradicar a miséria do Iraque nos anos 70. O governo americano aplaudiu de pé Saddam Hussein no final
final dos anos 70, presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, Ronald Reagan no início dos anos 80. Professor, quer dizer que o americano ficou assim com o governo do Iraque? Assim, pai. Porque Saddam Hussein, ele não era xiita. Professor, mas me diga uma coisa, a população do Iraque não é de predominantemente xiita? É. Mas quem governava o Iraque era um sunita chamado Saddam Hussein. Ah, professor, peraí. Quer dizer que o Iraque, ele era sunita. O Irã xiita. O Irã xiita traiu os Estados Unidos. Isso, botou passa de chifre na potência. Aí o que é que a potência fez? Vou apoiar o governo do Iraque de Saddam Hussein. Só um detalhe, xiitas e sunitas também têm atritos. E entre o Irã e o Iraque tem uma área de grande importância econômica, chamado canal Shatin al-Arab. Um canalzinho que serve para tanto o Irã quanto o Iraque escoar a produção de petróleo. Olha como o americano é gente boa. O americano chegou para o Saddam Hussein e disse: ô Sassá, macho, o barbudinho aí do lado aí é xiita, né? E ele disse: eu sei, cara, eu estou preocupado. Você é, cara, a maior parte do teu país é xiita. Tu não tem medo dele atiçar os xiitas e te derrubar do governo, não? O Saddam Hussein disse: rapaz, eu estou morrendo de medo. E o americano disse assim: rapaz, olha, eu estou preocupado com a tua vida, cara. Se tu quiser, eu te ajudo. Se tu quiser, estamos juntos. A gente é brother, sabia? Sabe, eu não gosto de gente barba, não, eu gosto de bigode. Vamos ficar juntos? Saddam Hussein disse: rapaz, não acredito não, tu vai ficar comigo. E o americano disse assim: meu filho, eu estou disponível, eu estou na pista, bora. E o Iraque disse: ei, mas tu está de olho no meu petróleo, né? O americano disse: não, cara, estou preocupado com o teu país. Claro. Quem é que não se preocuparia com tantas vidas inocentes que poderão ser degoladas por uma revolução xiita? Vamos ficar juntos? Bora, Sassá. I love you, baby. E ele disse: bora. Fernandes e Garujo ficaram bem juntinhos. E aí o americano disse: ô Sassá, tu não está afim de derrubar os xiitas lá não, hein? E o Saddam disse: macho, eu não tenho condições não, eu tenho dinheiro para isso não. E o americano disse: eu não estou falando de dinheiro não, mas eu estou falando de amizade. A gente não está junto? Estamos juntos, cara. Bora para cima deles. E o Iraque disse: eu não tenho dinheiro para comprar arma não, o americano não estou falando de dinheiro não, mas eu te dou as armas. Claro, em troca de petróleo, tu também tem muito petróleo, bora trocar. E o Iraque disse: macho, não acredito que tu vai fazer isso por mim não, mas isso por você. Estamos juntos. E aí o Iraque disse assim: pois me arranja um dinheiro aí, as armas que eu vou para cima. Pessoal, foi a mais sangrenta guerra da história do Oriente Médio. 8 anos. Guerra entre Irã e Iraque. Ayatollah Khomeini versus Saddam Hussein. O barbudo versus o bigodudo. Fernandes, quem ganhou? Foi empate técnico, 0-0. Não houve vitória, não houve, não tinha como. Os dois tinham praticamente as mesmas armas, cara. Não tinha. Os dois são radicais, ninguém abre. E aí o jogo foi para prorrogação. Foi empate. E foram para os pênaltis, botaram o freio para bater, foi tudo empate, 0-0. Ninguém ganhou a guerra. Fernandes, e aí? Canal Shatin al-Arab ficou do mesmo jeito. O Irã chegou e disse: mas vamos parar com essa guerra besta, não? E o Iraque disse: bora. Foi bom, isso foi bom. Aí ficou, do mesmo jeito. Professor, e aí? O problema é que o Iraque saiu com uma dívida brutal. Uma dívida muito alta, tanto com os Estados Unidos quanto com o Kuwait. E aí, o governo de Saddam Hussein chegou para Ronald Reagan e disse: Ronald, vamos conversar aqui, bora, chapa. E o americano disse assim: é comigo? Ele disse: é contigo, mano, estamos juntos. E o americano disse: não, mesmo. O que tu quer? E Saddam Hussein disse: dinheiro. Me arranja dinheiro, mas porque essa guerra de 8 anos acabou com a minha área de produção de petróleo. E agora como é que eu vou viver sem petróleo? E o americano disse: não, macho, não vou fazer mais isso não. E o Iraque disse: macho, me arranja o dinheirinho aí, ficamos juntos. E o americano disse: cara, a gente tá, mas eu não vou te arranjar dinheiro dentro do ar, tá devendo pra caramba, poxa, tá mal não. E o Iraque disse: mas tu não quer petróleo não? E o americano disse: eu já tenho. Tá vendo esse paísinho aqui ao teu lado, bem aqui embaixo, chamado Kuwait? Pois é, o Kuwait já está me vendendo petróleo bem baratinho, mas eu não preciso mais de ti não. E o Saddam Hussein disse: é que eu, mas não precisa brincar não, mas
arranjar um dinheirinho, mas o América disse não.